Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre a camada de ozônio. Pessoal, a camada de ozônio é uma proteção natural que existe em volta da Terra, por isso que é chamada de camada, tá? E ela é chamada assim porque ela é formada por um gás chamado ozônio. Então toda essa áreazinha que você está vendo aqui, ó, pontilhada, eu estou representando pela camada de ozônio. E o objetivo dessa camada é ela refletir parte dos raios UV, raios ultravioletas, emitidos pelo Sol. Então, parte desses raios bate nessa camada, reflete de volta para a atmosfera, mas parte vai conseguir penetrar aí no nosso planeta e vai chegar até a superfície, né? E vai ali, né, realizar algumas alterações de acordo com a sua intensidade. Algumas substâncias, elas podem aumentar ou diminuir, ou melhor dizendo, elas podem diminuir, esse é o ponto, elas podem diminuir, tá, essa camada de ozônio. São chamados hidrocarbonetos. Eu destaquei alguns aqui para vocês. Nós temos os átomos de cloro, o átomo de flúor, o átomo de bromo, o átomo de iodo e principalmente os CF6, chamados clorofluorcarbonos. Isso mesmo, você já deve ter ouvido falar deles, né? Eles foram muito utilizados no passado e hoje eles são menos utilizados, tá? E vocês vão entender o porquê. Onde é que nós podemos encontrar esses clorofluorcarbonos? Nos aerosóis em geral, também em algumas tubulações na fabricação de geladeiras, também em ar-condicionados, como gás freon, e em plásticos do tipo isopor. Na fabricação desse isopor, você tem ali, né, a liberação desses gases. Agora, veja bem, como eu estava dizendo, no passado, os gases CF6 eram muito utilizados. Hoje, eles são proibidos, né? Essa substância é proibida na maior parte do planeta. Ou seja, em muitos países não se utilizam mais. Então, isso veio aí diminuindo. E qual é o grande problema, qual é o grande dano, né, que esses gases podem provocar? Bom, eles vão destruir a camada de ozônio, eles vão diminuir essa camada. Né? E além disso, né, ele vai aumentar também um buraco que já existe nessa camada, que é um processo natural, esse buraco está lá, mas ele vai, essa intensificação da fabricação desses gases aumenta esse buraco. E quando você tem um buraco numa camada que protege o planeta contra raio UV, isso significa que esse raio UV vai chegar com maior intensidade na superfície da Terra. E quais danos, né, quais consequências o ozônio pode, então, quais consequências o UV, né, o raio ultravioleta, ele pode provocar? Bom, primeiro deles, né, o aumento do risco de mutações nas células, por exemplo, humanas, nas nossas células. Essas mutações podem gerar ali características diferenciadas nessas células, né, com a produção de novos genes, porque toda mutação ela é genética, não confundam genética com hereditária. Mutação genética significa que a mutação acontece dentro do núcleo e especificamente no DNA. Então vai ocorrer a mutação no DNA daquela célula e dependendo do tipo de mutação que aconteça, essa mutação ela pode causar problemas graves, tá? O envelhecimento precoce, queimaduras, tá? Ou quando você fica exposto ao sol, problemas de visão diversos, mas a catarata é uma das que mais acontece. A vista fica opaca também, mais ressecada. Então, os problemas de visão são bem variados. E principalmente, galera, aí, ó, o câncer, que tem relação aqui, ó, com a mutação. E o câncer que é mais recorrente relacionado, né, a esse tema é o câncer de pele, que é um melanoma. É um tipo de câncer aí em que ele aumentou bastante, né, principalmente nos países tropicais, na América do Sul, devido à presença aí, né, do aumento desses UVs chegando até a superfície do planeta. Tudo bem? Então isso é importante, tá? Mas não ocorre só isso. Você também tem a morte, ó, de produtores marinhos chamados fitoplânctons. Lembre-se que esses produtores, né, eles são a base da cadeia alimentar marinha. Isso significa dizer que quando você tem a mortalidade dos produtores, você mexe com toda a cadeia alimentar. Você também tem nos vegetais terrestres uma redução, tá, no tamanho das folhas e um aumento nas quedas dessas folhas. Então você tem essa adaptação aí relacionada também aos raios UVs.
Além disso, ocorre uma diminuição no alongamento das raízes e uma diminuição do processo fotossintético. Então, você percebe que a presença de uma maior intensidade de raios UV altera por completo muitos ecossistemas e alguns seres vivos, né, de forma aí a atrapalhar todo o processo. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula aí sobre camada de ozônio. Até a próxima.